últimas quintas-feiras. Quero agradecer à igreja, aos irmãos que têm vindo e agradecer àqueles que têm nos dado resposta de que esta palavra tem gerado melhorias na vida dos irmãos. Também quero agradecer aos obreiros que têm vindo. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Os irmãos encontraram o texto, Tiago capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. E agora, prestai atenção, vós os ricos, chorai e pranteai-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodrecerão, e vossas roupas finas desvanecerão, roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixaste de pagar, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes, como em dias de festa. Condenais e matais o justo sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixais uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstramos a fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó? E bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou? Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim, para não cairdes em condenação. Estais alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, e assim, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, e a oração feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente e rogando para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajuda um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte esta alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Amém. Pode sentar. São 20 versículos
que nós vamos comentar nesta noite. Queridos, como os irmãos que têm vindo, têm observado que essa carta é escrita por Tiago. A Bíblia cita 3 Tiago, 2 deles, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, foram apóstolos, mas estes não deixaram nada escrito. E a Bíblia fala desse terceiro Tiago, que é o irmão do Senhor Jesus. Ele se converteu após a ressurreição do Senhor, e ele escreve esta carta para os irmãos que estavam vivendo a diáspora, os primeiros cristãos ali que eram judeus e que estavam, decorrência das perseguições, eles estavam distante das suas cidades, distante da sua terra natal, e essa carta foi endereçada àqueles irmãos. Esta carta, irmãos, como eu falei, é uma carta que tem um conteúdo do início ao fim. É uma carta que ela não traz um conteúdo teológico ou trazer algumas doutrinas teológicas, diferente como outras cartas que nós temos na Bíblia, como as cartas de 1 Coríntios, a carta de Gálatas, a carta de Romanos e outras. É uma carta totalmente prática, é uma carta que traz uma confrontação de uma fé perfeita. Desde o início nós falamos dessa fé que Tiago ele confronta, ele aborda. Falamos no capítulo 1 sobre a fé testada, onde esta fé é levada no campo da provação, onde Deus nos prova para ver se nós somos aprovados. E ainda, nesse contexto, também a fé testada pelas tentações. Nós somos levados também às tentações pela nossa própria carne, pela nossa própria concupiscência, mas até aí não tem problema, porque todos nós estamos sujeitos às tentações. O próprio Senhor Jesus foi tentado por Satanás, aonde ele ofereceu glória, poder, para que ele pudesse se encurvar diante dele e o adorar. Mas Jesus venceu pela palavra e nós também estamos vencendo pela palavra. Falamos também sobre a fé demonstrada, aonde no capítulo 2, Tiago ele traz uma confrontação muito grande para que a gente não venha desfazer das pessoas, ou fazer acepção de pessoas, ou fazer um julgamento alheio das pessoas sem conhecer, sem saber. Isso não é legal. E a igreja que recebeu esta carta, ali havia distinção de pessoas. As pessoas que tinham uma condição financeira melhor, elas eram recebidas diferente daqueles que não tinham essa tal condição. E depois, no capítulo 2 também, Tiago vai falar sobre a fé que salva, a fé das obras. Não que a fé, no sentido de obra, ela salva. O que salva é Jesus. A salvação nossa, ela está na pessoa de Cristo, mas Tiago vai falar sobre o resultado desta fé que nós temos em Cristo. Não basta apenas dizermos que nós somos crentes, que nós cremos no Senhor, que cremos nos dogmas, que cremos na doutrina. Tiago não está interessado nisso. Tiago quer saber como é que você lida no dia a dia. Tiago quer saber como é que você procede, como é que você reage, como é que você lida com esta fé na prática, como é que essas obras que tem que identificar esta fé que você tem. Ele vai dar o maior exemplo de Abraão, que é o nosso pai da fé, e Tiago chega a dizer que Abraão foi justificado não simplesmente pela fé, mas pela obra em ação. Porque quando ele pega Isaac e leva ao Moriá, Tiago entende que ali é obra, porque é exercício da fé na prática. E ali por isso que Abraão ele foi justificado, segundo Tiago, pelas obras e não pela fé. Chegamos no capítulo 3, que fala sobre a fé aprovada. Aprovada porque é onde nós devamos operar esta fé, aprovar em nós como nós lidamos com a nossa fala, como lidamos com a nossa língua, como é que nós conduzimos a nossa fala, porque Tiago vai dizer que tal pessoa que conseguir dominar a sua língua, esta pessoa é perfeita, porque é um membro pequeno e ela é capaz de destruir
assim como o fogo destrói as florestas, a língua, se ela não for usada adequadamente, ela pode matar, ela pode ferir, ela pode destruir as pessoas e os relacionamentos. No capítulo 4, nós falamos sobre a fé ativa, onde nós vimos que esta fé ativa, ela tem o poder de confirmar esta fé na prática que nós temos que exercer. E hoje nós vamos falar sobre a fé elogiada no capítulo de número 5. O capítulo de número 5, queridos, ele divide em 3 partes. A primeira parte, ele é dividido do versículo 1 ao versículo 6, no qual Tiago vai trazer aqui uma confrontação aos ricos opressores, dizendo para eles que eles estão na mira de Deus. Depois do versículo 7 ao 11, Tiago vai estar falando sobre a importância de nós termos esperança e paciência nos tempos de sofrimento, nos tempos de aflição, como que nós devemos lidar com o sofrimento, qual deve ser as nossas ações, as nossas reações mediante as aflições desta vida, o sofrimento que às vezes vem abater a nossa vida, como que nós devemos lidar com isso. E a última parte da carta do capítulo 5, ele vai trazer aqui um combo de orientações gerais, em relação ao perigo de fazer juramento, em relação ao ministério da oração e em relação à recuperação dos desviados. Pois bem, então vamos lá, versículo 1 ao 6, os ricos estão na mira do juízo de Deus. Versículo 1, e agora prestai atenção, vós ricos, chorais e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Observe, irmãos, que Tiago, ele é duro, ele é confrontador. Tiago não é aquela pessoa que alisa. Embora ele tenha uma tratativa, ele chama os irmãos de irmãos, ou amados irmãos, mas quando ele vai tratar a questão, Tiago não é aquela pessoa que alisa. Tiago é aquela pessoa que traz... Ele desnuda a situação, ele não é aquela pessoa que fala subjetivo, ele é direto, ele é claro, então não tem como nós não entender a mensagem de Tiago. Então ele vai dizer no versículo 1, agora prestai atenção, vós, os ricos. Aqui é que ele fala, chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Tiago já havia confrontado diretamente esses ricos. Eu falei no capítulo 4 que eles não mediam esforços para satisfazer os seus prazeres esses que têm ligação com o hedonismo, que é aquela pessoa que ele satisfaz nos prazeres desta vida. Ele faz dos prazeres da sua vida, dos prazeres desta vida, ele faz um modo de vida. Exclui Deus, tira Deus da jogada, e essas pessoas, então, elas têm um grande empenho de conquistar coisas, de obter coisas, não que seja pecado. Eu falei isso no culto passado. O problema é você ter prazer só nessas coisas. É você se autorrealizar nessas coisas. É você entender que só isso é suficiente para você ser feliz, e não é. A nossa fonte de felicidade, a nossa fonte de alegria deve ser Deus. Até porque as coisas desta vida, elas têm um tempo de duração, um dia elas vão acabar, e Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nele nós teríamos paz. Então, somente em Cristo nós podemos ser totalmente, em uma total suficiência de realizações. As pessoas podem ser bem-sucedidas nesta terra, podem conquistar as coisas, podem ter uma grande ajuntamento de bens, mas se ela não tiver a pessoa de Cristo na sua vida, ela não é uma pessoa completa.
É isso que Tiago está dizendo. Então, no capítulo 4, versículo 13 ao 17, essas pessoas que buscavam prazer nessas coisas da vida e excluía Deus, é esses que Tiago está dizendo. Além disso, Tiago está dizendo que o juízo de Deus é iminente a essas pessoas que são opressoras. Veja que no capítulo 4, versículo 9, Tiago já havia dito, ele diz lá, entristecei-vos, arrependei-vos, chorai, abandonai o riso fácil, pranteai, trocai a euforia pelo pesar e humilhai-vos perante o Senhor. Por que Tiago está dizendo, volta a dizer isso no versículo 1, chorai e arrependeis? Porque para quem está na ira, no radar da ira de Deus, não tem motivo para ser feliz. Não tem motivo para festejar. Não tem motivo para se alegrar. Para quem está na mira da ira de Deus, o caminho é chorai-vos e arrependei-vos. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque tem muitas pessoas que brincam com o sagrado e acham que aquilo que é sagrado um dia não vai ter consequência, vai ter consequência. Um dia Deus vai tratar essas causas. Ainda que o juízo de Deus não é agora, a pessoa ela vive uma vida de pecado, ela vive uma vida totalmente para satisfazer os seus prazeres, as suas vontades, ela exclui Deus, ela tira Deus, porque para ela o que importa é o eu. Eu me realizando, eu me satisfazendo é o que importa. Se Deus aprova ou não, isso é problema dele. Só que tem uma coisa, um dia Deus vai acertar os ponteiros. Um dia Deus vai acertar as contas. E no juízo de Deus não tem misericórdia. Hoje Cristo é o nosso advogado, hoje o Espírito Santo é o nosso intercessor, mas haverá um dia que Jesus ele não vai ser advogado, ele vai ser juízo. E no dia do juízo não tem como escapar. E Tiago está dizendo assim, em vez de vocês ficarem aí dando risada, em vez de vocês ficarem aí banqueteando, em vez de vocês ficarem aí eufórico, eu digo para vocês, chorai-vos e arrependei-vos, porque o juízo de Deus está à porta. Aí no versículo 2 ele diz, vossas riquezas apodrecerão, e vossas roupas finas desvanecerão, roída pela traça. O vosso ouro e a vossa prata, todos serão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Abra comigo, por favor, rapidinho, se o Nicolas puder colocar Ezequiel 7 e 19. Olha o que diz esse texto. A sua prata serão lançada pelas ruas, e o seu ouro será removido nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porquanto isso foi tropeço da sua iniquidade. Esse texto está inserido dentro de um juízo, no qual Ezequiel ele profetiza que o fim virá. E no dia que o fim virá, no dia que Deus virá como juízo, Ezequiel está falando, vocês que colocam a vossa segurança nos bens, vocês que colocam segurança no seu dinheiro, na sua prata e no seu ouro, no dia da ira de Deus, o seu ouro, a sua prata, não lhe trará segurança. Mas continuando, Tiago está dizendo, as suas riquezas apodrecerão, assim como a traça destrói as roupas finas e o ouro, a prata, são oxidados, assim o mesmo modo, o fogo do juízo irá consumir a vossa carne. Jesus disse assim, não tem mais o homem que mata o corpo. Antes tem mais aquele que pode matar a alma e lançar a alma e o corpo no fogo do inferno.
Tiago não está condenando a riqueza. A riqueza por si só não tem problema. O problema é a forma em que da maneira que ela é conquistada e a maneira que ela é usada. Vamos ver isso. Versículo 4 ao 6. Acompanhe comigo. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tende comido até vos fartardes, como dias de festas. Condenais e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Como que essas pessoas estavam adquirindo riqueza? De uma forma desonesta. Tiago questiona que o salário dos trabalhadores, que não era pago, e afirma que eles clamavam a Deus, esses trabalhadores pobres, esses irmãos pobres, clamavam a Deus. E Tiago dizendo assim, eu tenho notícia ruim para vocês. Deus ouviu a oração deles. Deus ouviu a oração deles. E na lei do Antigo Testamento havia uma lei, na lei de Moisés, em que a diária do trabalhador tinha que ser paga antes do pôr do sol. Nicolas, por favor, Deuteronômio 24 e 15. No seu dia lhe pagará a sua diária, e o sol se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O pobre, ele trabalha porque ele precisa do pão sobre a mesa. E é algo sagrado para o pobre. E esses ricos aqui, eles não pagavam o pobre. E eles eram desonestos. E eles banqueteavam em suas casas. Tiago vai dizer que eles viviam regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os desejos que eles tinham. Eles fartavam como fosse dias de festa. E além disso, eles condenavam e até matavam o justo, sem que este justo pudesse oferecer uma resistência. Isso fala de opressão, isto fala de escravidão. Enquanto o pobre trabalhava para ganhar o seu pão, os ricos estavam se fartando, se banqueteando. Tiago está dizendo aos ricos, vocês estão desfrutando de uma vida luxuosa, enquanto os pobres estão sem nada na mesa, mas o dia da matança chegou. Ou seja, essa riqueza aqui, irmãos, é uma riqueza que não glorifica a Deus. É uma riqueza mal adquirida e é uma riqueza mal usada. Porque tem pessoas que ele recebe a bênção de Deus de enriquecer. Lembra que nós falamos no capítulo 1? Que nós temos que ter, como pobre, temos que ter a dignidade, e como rico nós temos que ter humildade. Por que tem que ter humildade? Porque a riqueza, ela não pode suplantar a presença de Deus na nossa vida. A pessoa que tem bens, as pessoas que têm acúmulo de bens, ela não pode se vangloriar naquilo que ela tem. Ela tem que ser humilde. E a riqueza bem usada, bem adquirida, é louvável, porque ela pode ajudar muitas pessoas, ela pode ser um ajudador na obra do Senhor, e para o próximo. E neste caso aqui, os ricos, eles além de roubar o pobre, oprimir o pobre, eles viviam regaladamente, de uma maneira que, para eles, quanto mais eles tinham, mais eles queriam, mais eles desejavam. E isso não era legal. E Tiago vai dizer, olha, os pobres que vocês estão roubando, eles oraram a Deus, eles clamaram a Deus e Deus ouviu. E se Deus ouviu, vocês estão na mira de
Deus. Rapidinho, Timóteo 6, 17 ao 19. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de dinheiro. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Nicolas, por favor. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas o quê? Gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. 19. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa se apoderar da vida eterna. A riqueza não é um fundamento para a vida eterna. A riqueza é para este mundo aqui. A riqueza, ela só pode te levar até o cemitério. A sua família pode comprar um caixão muito bonito, pode contratar uma floricultura muito bonita para cuidar do teu corpo, mas dali para lá a tua riqueza não acompanha. Dali para lá acompanha a vida vindoura. O fundamento da vida do cristão não pode ser colocado nessas coisas desta vida. Paulo escrevendo aos Colossenses: buscais as coisas que são de cima. Não que isso seja pecado, irmãos, mas nós como cristãos, nós não podemos abrir mão daquilo que é sagrado, daquilo que é divino, daquilo que é do céu, daquilo que é eterno. Nós precisamos saber lidar com essas coisas. Você não pode ser escravo disso. Continuando. Do versículo 7 ao 11, nós vamos ver a segunda parte, no qual Tiago vai falar sobre o encorajamento e a esperança na paciência, no sofrimento. Versículo 7 ao 11. Vamos acompanhar? Porquanto, meus irmãos, sedes paciente até quando? Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência, até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram na primavera. Então, Tiago vai dizer que em meio ao sofrimento nós precisamos ter duas coisas. Isso é indispensável para nós. Você precisa ter esperança e você precisa ter paciência. Nós precisamos ter paciência porque as coisas elas não se resolvem assim num passo de mágica. O crente, o cristão, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse que no mundo nós seríamos perseguidos, por causa do seu nome nós seríamos odiados, por causa do seu nome nós poderíamos até morrer. Então, uma vez que nós recebemos esta fé precisa dar testemunho de mim. Esta fé precisa ser elogiada em mim. Primeiro no mundo espiritual. Como é que o mundo espiritual ele vê as minhas ações, as minhas reações neste caminho que eu estou andando agora? Como é que Deus vê? Tiago vai falar sobre isso. Segundo, como é que o inimigo vê a nossa vida? Terceiro, como é que as pessoas veem a nossa vida? Você já pensou nisso? Isso é vida, é fé elogiada. Deus, ele precisa...